Bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo gratuito de constelação. Olha só, uma galera chegando aqui. Muito bom a gente poder estar aqui de novo para falar desse assunto maravilhoso. Seguir estudando o livro, né, que eu propus para vocês. Aí eu com essas telas aqui, não consigo nem mostrar livro, nem mostrar eu. Meu Deus do céu. Mas já combinei com o marido para melhorar meu cenário aqui, não precisar colocar esses negócios aqui. Ganhe o mundo sem perder a alma. Meu Deus. Depois eu mando uma foto no grupo para vocês para facilitar. Já mandei hoje, né? Ai, gente, quem sabe faz ao vivo. Tô brincando com vocês. Muito bom a gente poder estar falando desse livro, desse assunto maravilhoso, né? Porque fiquei pensando assim no título do livro, né? Um título forte, né? Ganhe o mundo sem perder a alma. Realmente levando em conta os princípios, tudo que a gente acredita, né? Eu vou ler para vocês aqui atrás. Semana passada a gente falou da introdução do livro. Quem não assistiu, né? Não vou fazer toda a introdução dele de novo. Hoje eu vou fazer um resumão, linkando com a constelação. Quem não assistiu, assista a aula da semana passada, tá lá no YouTube, tá? Este é um livro sobre riqueza e eternidade. Você está preparado? Tiago Brunet fala sobre espiritualidade como poucos, e dinheiro é algo que todo mundo tem que lidar diariamente. Por isso você precisa ler Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Qual é a função do dinheiro? Ele tem o poder de destruir nossa alma? Por que tanta gente odeia os ricos? Como realmente conquistar riqueza e ganhar o mundo? É possível prosperar sem negociar princípios? Por que alguns ganham dinheiro e outros apenas sobrevivem? Nós vamos falar das quatro mentes quatro mentes, né? Quatro tipos de pensamentos que os seres humanos têm, para vocês entenderem onde vocês estão também, né? Onde a gente está. Brunet tem ensinado milhões de pessoas mundo afora sobre princípios bíblicos, emoções e desenvolvimento pessoal. Agora ele revela tudo que você precisa saber sobre prosperidade financeira, amparado na sabedoria milenar, para blindar o que mais importa, sua alma. Porque vejam bem, na constelação a gente vê isso também, né? Crenças limitantes e coisas que não permitem, assim, de alguma forma que a pessoa cresça são coisas herdadas, são coisas que a gente ouviu alguém dizer, são coisas que, de alguma forma, a gente formou dentro de nós, né? E é assim com todas as áreas da vida. Então, quando a gente estuda princípios, que nele traz os princípios milenares, que ele diz, né, os princípios bíblicos, que estão aí há mais de 2000 anos, é algo que pode transformar o nosso referencial, né? As referências que a gente tem a respeito das coisas. E entender assim, que quando a pessoa diz assim, não me sinto amada, por exemplo, né? Mas o que que tu acredita que é amor? Como tu se sente amada? Então, para cada um de nós aqui vai ser uma coisa diferente. A mesma coisa a respeito de dinheiro, de riquezas e tudo mais, né? O que que para cada um aqui é ser rico? O que que é a prosperidade? Porque a prosperidade ela inclui muitas coisas, não é apenas o dinheiro. Nesse livro ele fala bastante da questão financeira, mas na real dá para a gente olhar para tudo e também para o financeiro, que é importantíssimo e faz parte da espiritualidade, faz parte desse mundo que a gente vive, que Deus criou para a gente viver. Se não fosse importante, não estaria criado. Quem criou tudo, quem cria tudo é Deus. Agora, quem escolhe o que faz é cada um com seu livre-arbítrio. A mesma coisa a ciência. A ciência é divina. Mas aí o que a mão humana faz com a ciência é na consciência e no plantio de cada um. Vocês me entendem? A mesma coisa o dinheiro. Então não é o dinheiro que tem uma energia boa ou ruim. É a energia que se coloca naquilo que é feito. Faz sentido para vocês isso? Tem uma diferença. Tem gente que diz assim: eu não quero ter dinheiro, porque tem uma percepção a respeito da energia do dinheiro. Ou porque viu alguém manipular dinheiro de uma forma que considerou que não é legal. Mas quer dizer que tu também vai manipular de uma forma que não é legal? Eu já vi nas constelações pessoas que têm medo de ter dinheiro, pessoas que têm raiva de quem tem dinheiro. E aparecerem muitos padrões, sabe? Ou pessoas querendo muito crescer, querendo prosperar.
querendo ter dinheiro e não conseguindo, por causa das crenças. Porque tem gente que inconscientemente pensa que se ganhar dinheiro, a família será destruída, porque isso já está sujeito a ter acontecido antes numa outra geração. Então eu já vi muitas coisas dentro desse assunto. E de outros assuntos também, né, na constelação. Mas falando mais dessa questão do ganho o mundo sem perder a alma, tem muitas coisas que a gente vê como perder a alma, como erradas, que na verdade não são erradas, né? E tem também muitas coisas, quem sabe, que a gente vê como certas, que não estamos percebendo, que quem sabe não estão nos levando adiante, né? Eu indico quem puder comprar e ler esse livro, porque ele é interessantíssimo. Eu não vou conseguir falar tudo que tem nele aqui hoje, mas cada frase, cada capítulo, cada coisa, né? É bem interessante. Primeiro eu vou fazer um link com as coisas da constelação, depois eu quero falar das quatro mentalidades que o Tiago traz aqui, tá? Tem pessoas, às vezes, que estão buscando um tipo de trabalho se comparando com outras pessoas, né? Quando na realidade precisam entender onde é o seu lugar de crescimento. Ou fazer uma transformação para caber em novos lugares. Porque cada um tem seu perfil. Cada um de nós tem o seu perfil. E a gente vai prosperando de acordo com a mentalidade. Não adianta, a gente pode ser, por exemplo, o melhor vendedor de uma loja. Prosperar muito, porque é o nosso perfil. Se nos derem uma promoção como gerente, talvez não funcione, ou talvez funcione. Se a pessoa entender o que precisa naquela identidade e evoluir, né, a base de dados ali que ela precisa para fluir nessa identidade, para prosperar. Porque é uma identidade diferente de vendedor, é um perfil diferente. Então, não adianta apenas sonhar em crescer. Para crescer, a gente precisa ir subindo os degraus, mudando a mentalidade para poder ocupar os lugares, se sentir merecedor daquele lugar. Faz sentido para vocês? Isso diz muito aqui também, né? Trazendo essa riqueza como espiritual. Por quê? Porque o crescer pode trazer evolução. À medida que a gente cresce com honestidade, vai galgando, né? Novos degraus aí, subindo os degraus da evolução, crescendo financeiramente, crescendo espiritualmente, tudo isso traz uma expansão. Então, não é continuando com tudo igual que nós vamos expandir, tá? Desejo que isso faça algum sentido para vocês, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar. Por exemplo, quando ele fala assim, que a espiritualidade é uma prioridade frente ao dinheiro, né? O dinheiro ele é uma consequência. As pessoas que têm muito amor ao dinheiro, né? Normalmente não crescem porque não conseguem ver o propósito daquilo que estão fazendo. Que o dinheiro é uma consequência. O que que é o trabalho na constelação? Colocar os seus talentos a serviço de gerar valor na vida de outras pessoas, para então receber um valor por aquilo. E aí tem pessoas que têm dificuldade de cobrar, porque não veem valor em si, também. Né? Tem pessoa que tem vergonha de cobrar ou acha que precisa cobrar menos pelo seu trabalho. Não está vendo valor naquilo que está oferecendo. Questão de autoestima, valorização, precisamos olhar para a família de origem. Não é só não consigo precificar o meu trabalho. É evoluir espiritualmente a ponto de se amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar ao próximo mais que a si mesmo. É ter amor por si, para ter o que dá para o próximo. Se eu não tenho amor por mim, como que eu vou amar o próximo? Como que eu vou amar meu trabalho? Como que eu vou ver valor no meu trabalho? E digo mais, muitas vezes tu está fazendo dinheiro, mas por não ver valor em ti, naquilo que tu é, naquilo que tu sabe, naquilo que tu diz, o dinheiro entra e tu nem vê para onde ele vai, por falta de valorização. Então essa é uma coisa que a gente também constela muito. As pessoas procuram muito a constelação por causa disso, né? Não é só assim, meu Deus, acontece um monte de imprevistos e eu não sei para onde vai. Tem sempre uma origem, né? Uma raiz. Tem muitos bloqueios financeiros que vêm dessas lealdades familiares, né? Padrões que a gente vive. E espiritualmente, se a gente está desconectado do nosso lugar,
também não é legal, porque até o próprio dinheiro tá sujeito a virar uma forma de preencher os vazios daquelas coisas que estão fora do lugar, né? Então, assim, tem todo um trabalho espiritual para a gente prosperar também. E quando ele fala assim, que riqueza e eternidade, né? Não é só a gente pensar no hoje, não é só a gente pensar no valor aqui, né? Mas é realmente crescer com o fluir da vida, fazer por onde e acreditar que as coisas vêm, fazer o que precisa ser feito, seguir a nossa intuição, entender qual é o nosso caminho, o que que a gente precisa fazer para crescer, que não é igual o que o outro precisa fazer. Cada um aqui tem seu caminho, né? Então, se comparar também é uma forma de escassez. Agora, modelar, admirar, né? Admirar o trabalho de outra pessoa, se inspirar no caminho que aquela pessoa trilhou, ver o que que cabe para si e usar como um modelo. Isso é muito bom, é um atalho. É um atalho. Tem muitas pessoas, quando o Thiago pergunta, né, é possível prosperar sem negociar princípios? Eu gosto muito de estudar a vida das pessoas que cresceram. Porque essas pessoas, em algum momento, elas contam que quando elas negociaram princípios básicos, não deu certo. Então, é um atalho para a gente. Essa inteligência que a gente pode ter de aprender com as histórias das pessoas e não precisar passar por determinadas situações, sabem? A gente realmente aprender e se poupar de determinadas coisas na vida, sem necessidade. Então, não negociar princípios não é só com aquilo que a gente acredita, porque às vezes a nossa visão está distorcida, mas é a gente estudar mesmo em como manter a nossa alma íntegra ao ganhar o mundo, ao ganhar o nosso mundo e ao ganhar o mundo. Não é ser o dono do mundo, ser o dono da verdade, não. É ganhar o mundo dentro da missão do que a gente veio para fazer, gerar valor a muitas vidas. Entendem? Independente do tipo de trabalho, esse é o propósito. Mesmo que hoje tu olhe para o teu trabalho e não veja isso. Ah, mas eu não sou terapeuta, eu não sou, né? Sempre nós estamos gerando valor à vida de alguém porque o nosso trabalho tem um lugar nessa engrenagem, para esse mundo aqui de meu Deus funcionar. Mas nós precisamos procurar o valor disso. Para vocês verem que é um ciclo interminável. Nós vermos valor para poder gerar valor e receber valor e funcionar essa engrenagem. E vir crescendo e evoluindo para ser uma peça cada vez mais funcional nessa engrenagem, né? Uma coisa que o Thiago fala muito também, né? É, como eu disse antes, que na constelação a gente tem esses padrões que aparecem, né? Limitantes, que vêm da família, mas que estudando, nós podemos resgatar princípios. Nós podemos resgatar a nossa alma. Nós não precisamos fazer igual só do jeito lá que a gente aprendeu, que a gente sabe, que a gente viu. Muitos dos resultados não foram bons, tanto financeiramente quanto em outras coisas. Então a gente realmente buscar. Lembra que eu falei na aula passada que a gente é a média, sim, das pessoas que a gente mais convive e que essas pessoas de convívio podem vir por meio de livros, de aulas, de coisas que a gente, né, que a gente acessa, informações. Um autor de um livro, o Tiago Brunet, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu convivo com ele todos os dias. Porque ou eu tô assistindo ele numa alguma coisa no YouTube, ou eu tô lendo o outro livro dele dos Princípios Milenares, ou eu tô lendo esse aqui, ou eu tô vendo um videozinho no Instagram. Ele é uma das pessoas que hoje eu tô seguindo, né? Essa linha. Eu sempre procuro uns dois ou três professores para seguir ao mesmo tempo. Se eu acho necessário, depois eu troco, deixo de seguir uns, sigo outros, para também não virar uma salada de fruta aqui na minha cabeça. A gente entender que existe um caminho, né? E esse caminho pode vir de várias formas, de acordo com a nossa fase, com aquilo que faz sentido para nós, a gente resgatar esses princípios em nós, tá? Então, assim, a gente saber lidar com as finanças é saber reconhecer a nossa espiritualidade e o nosso propósito. É a gente entender que padrões herdados não são maiores do que o conhecimento que a gente pode adquirir para fazer diferente. E na constelação a gente vê também muitas dívidas emocionais, muitas, né? De vazios
coisas que a gente sente que não recebeu. A gente vê esse receber o dinheiro como uma forma de vida, como uma forma de receber amor. Então, onde ainda existem movimentos de amor interrompido, onde ainda falta constância, né, nos nossos deveres, naquilo que a gente precisa fazer para a gente realmente prosperar dentro da missão. Por outro lado, tem pessoas que pensam que a missão é só caridade, por exemplo. Não é também. Nós podemos fazer caridade, nós podemos ser generosos, também cobrando pelo nosso trabalho. Nós podemos ter momentos em que a gente faz uma caridade, né? Atender, no meu caso, atender pessoas. Muitas vezes a pessoa não tem condição e tá precisando. Esse grupo aqui também, grupo gratuito, né? É gratuito, é uma aula que a gente tem, é um conteúdo que pode acessar, é uma doação, né? Porque nós precisamos do dinheiro para viver. Ainda estamos, né, nessa sociedade aqui. E ele tem um lugar. Ele tem um lugar, ele tem um propósito e ele é divino. Quando eu digo o dinheiro é divino, como vocês se sentem? Só para a gente começar a entender como que funciona dentro da gente. Como que funciona dentro da gente, né? Será que a gente conhece, os limites que existem da gente ganhar o mundo sem sair do nosso centro? O que a gente é capaz de passar por cima para ganhar o mundo? A minha avó é uma pessoa, agora ela vai fazer 97 anos, dia 17 essa semana, a mãe da minha mãe, a avó Genoveva. E ela agora tá meio esquecidinha e tal, né? Mas quando ela tava bem lúcida, as pessoas falavam dos políticos e tal, né? E ela dizia: Ah, concordo. Tem muitos políticos aí que fazem errado. Mas tu já parou para pensar o que tu faria lá no lugar deles? Ela fazia essa pergunta na cara dura para as pessoas. As pessoas faziam discursos, davam uma lição de moral, né? Aí não para na faixa de segurança para um ser humano passar ali caminhando. Fura a fila do mercado, né? É para pegar uma sobremesa grátis no restaurante, pega duas. E não enxerga isso como corrupção, né? Aí a minha avó perguntava aquilo ali e eu me criei assim pensando nisso, né? Porque esse tipo de atitude assim que não é honesta, né? Faz sair do centro de si e não tá dentro da prosperidade. Então, pequenas coisas, observem pequenas coisas no dia a dia de vocês. Para a gente resgatar a alma mesmo, né? É nos detalhes. Nos detalhes. E abrindo mão das nossas dívidas emocionais, daquilo que a gente sente que faltou, preenchendo com maturidade, com amor. Fazer esse movimento de amor não ser mais interrompido, ser fluido, né? E esse equilíbrio entre a alma e esse conquistar o mundo, conquistar a si, conquistar a sua missão, né? Não tem, não, uma coisa não compete com a outra, né? É a riqueza e a eternidade, é a verdadeira riqueza. Essa confiança em Deus também, que sempre provê e sempre proverá. Nunca, nunca faltará. Será que nós temos essa confiança já? Como que tá a nossa cabeça nisso, né? Como que a gente lida também com o dinheiro? Eu dei um curso a respeito disso. Até falei que eu ia reabrir o curso, no fim não reabri. Priorizei outras coisas, mas quem sabe esse ano, no final do ano, eu reabro, porque ele já está todo gravado, né? A respeito de riqueza, de prosperidade, né? Com a constelação. Algumas coisas que eu fiz um compilado de alguns cursos que eu fiz e tem atividades práticas, né? Algumas de vocês aqui fizeram o curso, agora eu tô olhando e tô me lembrando. Tem algumas atividades práticas, inclusive eu lembro que eu pedi assim para as pessoas examinarem como se sentiam quando chegava o dinheiro na conta, quando recebiam o salário, ou enfim, né? Se a pessoa já pegava e já ia distribuindo aquele dinheiro, pagando tudo que era conta e tal, ou se a pessoa conseguia deixar um dia o dinheiro na conta com tranquilidade. Tinha umas que me diziam assim: Meu Deus, eu tenho que sair pagando todas as minhas contas porque parece que o dinheiro vai sumir. O que que isso quer dizer? Queria ser livrado do dinheiro, inconscientemente. Porque o dinheiro não ia sumir, sabe? Então a gente começar a observar como que a gente lida.
Quem consegue pagar a conta só no dia que vence, sem pagar antes, por exemplo. Tem alguns significados. Eu não vou entrar muito nisso agora, tá? Mas eu tô trazendo esses questionamentos para a gente se examinar mesmo, tá? Para a gente se entender aqui. E vejam bem, para a gente trazer o equilíbrio, como a gente faz, por exemplo, no curso Constelar da Mente, equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, equilíbrio sistêmico, para manter a nossa alma, para manter a nossa força, até de receber as coisas boas que a gente quer, a gente ter condição. A gente não ter medo do novo, principalmente quando o novo é melhor do que aquilo que a gente está vivendo no velho, sabem? Então é o que a gente faz na prática, as práticas de todos os dias no curso. Trazer um equilíbrio físico, energético, mental, espiritual, sistêmico, para receber tanto algumas bombas, vamos dizer assim, do dia a dia, a gente tá mais preparada para agir no momento que tem que agir, né? Quanto para receber as coisas boas, porque tem momentos que a gente não tá preparado para receber coisa boa também. É preciso estar bem presente para perceber essas coisas, tá? Quero convidar vocês a fazerem um exercício, tá? Uma reflexão bem rápida, assim. Percebam em qual esfera da vida de vocês sentem que já ganharam algo, mas perderam uma parte de si. Como se fosse assim: onde eu traí a mim mesma, onde eu traí a mim mesmo para ganhar algo. Existe isso na vida de vocês? O que custou para eu conquistar determinada coisa? E percebendo também que tudo que a gente perde no caminho, tudo que é excluído, que não é visto, que não está resolvido, que não está perdoado, tudo isso nós conseguimos resgatar no meio do caminho com a constelação. Resgatar, pegar nossas peças de volta que a gente está sujeito a ter deixado por aí. Muitas vezes para caber num relacionamento, para caber num trabalho, para ganhar um dinheiro, né? Eu não estou dizendo aqui que tudo que é coisa a gente faz de caso pensado, tem coisa que a gente nem se dá conta. Mas como eu disse, estou trazendo essas perguntas para que a gente possa se examinar, tá? Porque prosperidade, alma, equilíbrio interior, boa vibração, isso é inseparável para a gente poder crescer na vida, tá bem? Quero falar das mentalidades. Em 5 minutos. Alguém tem perguntas? Já tem tanta coisa que eu quero falar desse livro. Tô a fim de criar um curso só desse livro. Estudar ele mesmo, sabe? Tipo workshop, assim, tipo alguma coisa. Vou fazer uma enquete, ver quem é que se propõe a ler e fazer esse estudo mais direto. Tem muitas frases, tem muitas coisas aqui. Agora sim, eu vou largar vocês aqui da aula daqui 4 minutos pensando, pensando. Olha que interessante. Com qual dessas mentes tu te identifica mais, tá? Que ele coloca aqui. São as mentes de destino, né? Os 4 níveis de mentalidade. Número 1, mentalidade de sobrevivente. Esse tipo de mentalidade corresponde a mais da metade da população, né? É uma mentalidade de que não pensa a longo prazo, só, né? Tipo assim, de saber prosperar, multiplicar, né? Saber realmente lidar com o dinheiro. Aí ele bota assim: quando está triste, bebe para esquecer os problemas. Quando está feliz, bebe para comemorar. Não tem nenhum outro sonho, projeto de futuro ou iniciativa. É alguém altamente influenciável. Então, primeira mentalidade de sobrevivente, tá? Tem muitas outras coisas aqui. É uma presa fácil para os influenciadores, ele disse. Se perde fácil dos princípios, nem sabe o que são princípios, tá? Mente número 2, mentalidade de executor. Esse tipo de mentalidade é o que enche as empresas, indústrias e corporações. É um grupo muito necessário, pois são trabalhadores, né, que são necessários e fazem a engrenagem funcionar. Mas que ficando nesses cargos raramente vão conseguir progredir nas escalas de níveis financeiros, tá?
Mente 3, mentalidade de empreendedor. Nesse tipo de mentalidade, o jogo pode mudar. As chances são inúmeras para quem tem a mente 3. O empreendedor pensa em negócios, tem metas, faz planejamento a médio e longo prazo, faz networking, tem relacionamento estratégico, cuida da aparência, usa redes sociais adequadamente, se torna um bom comunicador. Além disso, começa a assumir alguns riscos e tem ousadia. Primeira necessidade assim do ser humano básica é a segurança. E essa necessidade de segurança é que muitas vezes nos coloca no modo sobrevivência. A gente não consegue nem arriscar alguns passinhos assim, né, para poder expandir, furar a bolha, tá? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios. Ah, ele tem muitas partes assim da Bíblia bem legais. E a mentalidade 4, mentalidade de destino. Estas pessoas não têm medo de correr nenhum tipo de risco. São obstinadas ao extremo, chegando a ter traços sociais questionáveis, como serem insensíveis e adaptáveis a qualquer situação. Não dão nenhuma importância para o que os outros acham. São ultra focados, autodirigidos, imparáveis e adaptáveis a qualquer situação. Não precisam de motivação alheia para continuar o que devem fazer. Sua visão de longo prazo os ajudam a decidir com rapidez e ter paciência para esperar os resultados. A mente 4 não se preocupa com aparências, mas com resultados reais. Ela é de pouca emoção e muita razão. Não age por impulso. É calculista e sabe recrutar pessoas melhores nas áreas que não domina. Delega funções. Uhum. Aham. Muito bom. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Mentalidade que não pensa a longo prazo, sobrevivente, segurança. Aham. Eu tô na das primeiras mentalidades. Aham. Alguém mais quer comentar aqui? Eu percebo assim que as duas primeiras mentalidades, não vamos entrar aqui em certo e errado e tal, né? Não, não tem certo e errado, tem o perfil e aquilo que a gente sabe também, né? Que a gente acredita, aquilo que nos dá segurança. Mas eu vejo a mentalidade um e 2 um pouco mais focada no medo da escassez, tá? E eu já vejo a 3 e a 4 a do empreendedor, né? E essa outra da mentalidade de destino, mais assim, ousadas. Sem perder princípios, ele diz, né? Não é a troco de tudo, tá? É bom a gente entender isso, tá? Me digam aqui, gente, se eu criar um workshop desse livro, quem é que lê e estuda ele comigo? Eu vou botar uma enquete lá no grupo, tá? É um livro fácil de ler, é um livro bom. Assim, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa mesmo pra gente estudar. Dá pra gente fazer umas 5 aulas assim para estudar todo ele. Dá pra gente constelar os assuntos dele. Dá pra fazer muita coisa. Vou pensar nisso. Vou achar um jeito e um tempo aí pra gente fazer isso, tá? Alguma pergunta a mais, gente? Estamos finalizando aqui a nossa aula. Desejo que tenha fritado um pouco os neurônios de vocês. Ai, ai. Interessante, né, Rogério? Mas aí o legal seria que realmente quem entrasse fosse ler o livro, todo o livro. Que realmente, assim, trazer percepção, sabe? Obrigada, Vera, querida. Vejam bem, ó, se a gente fizer 5 aulas, dá 50 páginas por aula. 50 páginas por aula. Não me venham pegar resumo, gente. Não vamos se boicotar. Mas depois a gente vê isso, tá? Eu vou seguir aqui com o grupo de constelação, das 8h30 aqui com as alunas. Vamos constelar, vamos conversar a nossa terapia de grupo, né? Quem quiser vir fazer parte desse grupo, o grupo tá aberto para vocês terem um espaço para falar, para constelar, para ouvir. Para mim, a grande grandeza do curso, né, do grupo de constelação, é ouvir as colegas, é humanizar o processo, se sentir humana. Porque a gente se sentir só com os dramas da nossa vida é uma coisa que não é fácil, né? Juntas a gente chega mais longe, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Poder falar também num ambiente seguro é muito bom. Então, quem quiser vir fazer parte,
fale comigo, tá? Que a gente tá com o grupo aberto aí para novas participantes, tá bem? Muito obrigada, então. Eu vou pausando aqui a gravação. Obrigada a quem tá aqui no YouTube também assistindo.